Bom, você que trouxe Bíblia, você que tem Bíblia, você que tenha no celular, abra sua Bíblia agora. No livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Segundo porque foi Mateus que escreveu, por isso que é segundo. Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus. No capítulo 27, versículo 50 até o 54. Mateus, capítulo 27, versículo 50 até o 54. Se você achou, dá glória a Deus e fica de pé. Mateus 27, a partir do versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra poderosa, que foi lida aqui nessa noite com muito carinho, muito amor. E o Senhor nos ensinou grandes coisas e poderosas mensagens. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que entrou aqui hoje, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Obrigado, meu Deus, porque eles puderam sair de casa, eles vieram aqui animados, e eles são bênção de Deus, eles são pessoas geradas pelo Senhor nessa terra. E nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, e a sua presença está em nós. Aleluia. E nós te agradecemos porque o Senhor tem em nós a sua palavra. E a sua palavra está dentro de nós. E ela prospera dentro de nós. E ela cresce dentro de nós. Ela é uma semente que cresce dentro de nós. E nós te agradecemos por essa semente especial. Em nome do amado e precioso Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Os capítulos 26 e 27 de Mateus, ele vem mostrar para nós e vem relatar os momentos difíceis que Jesus atravessou, da sua prisão até a ressurreição. Vai mostrar isso, chegando no versículo 28, ressurreição, e vai passando por esses meios, trazendo para nós a direção daquilo que é tão importante para nós. Porque é muito especial você não está falando de alguém que morreu e ficou morto, mas de alguém que morreu e está vivo. De alguém que morreu e está de pé. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. E nós sabemos como Jesus passou por tantas coisas difíceis. Mas quando olhamos a velha aliança,
Deus deu a Moisés uma ordem para ele construir uma tenda que se movimentasse, que ela não ficasse parada, que ele, por onde ele passasse, ele levasse essa tenda. E depois Deus dá a ordem a Salomão, na verdade foi a Davi, mas Davi não construiu o templo. Mas Salomão constrói o templo. Mas essa tenda que Moisés construiu, ali estava a representação de Deus. E todos os compartimentos dela tinham a ver com aquilo que um dia teria que vir sobre alguém e ia servir para nós. Porque tudo que Deus realizou foi pensando em nós. Tudo que Deus preparou foi para nós. Deus preparou tudo para um povo. E essa tenda, ela tinha porta de entrada. Ela tinha algumas coisas chamado pia da lavagem, onde eles lavavam as mãos por ali. E assim ia por diante o lugar dos 12 pães, onde Jesus referenda esses pães também. Tinha ali o candeeiro de ouro. E aí chega as partes que nós hoje vamos estar falando. O lugar, santo lugar. E o lugar chamado Santíssimo. Porque nesse lugar havia um véu. Havia um véu e quando nós lemos que o véu se rasgou, nós não temos noção de como era aquele véu. Para a gente é como se fosse um pano como esse aqui. Como se fosse uma coisa dessa aqui. Porque a gente não tem noção de como era. Por não ter noção de como era, a gente não sabe das coisas. E também não faz diferença para nós. Mas hoje você vai saber como é que isso se deu e como é que ele era. Preste bem atenção, o véu, ele era feito de linho. E esse véu tinha 30 centímetros de espessura. É uma cortina boa, né? Não é? Você hoje não tem nem porta de 30 centímetros. Imagina um véu com 30 centímetros. Hein? Então você já dá para perceber que não era uma coisinha qualquer. Ele tinha 40 côvados de altura, ele era muito alto. E ele tinha 9 de largura, bem largo. Segundo os especialistas, 2 juntas de bois não podiam partir o véu no meio. Eles não conseguiam, e bois são fortes. E 2 juntas não conseguiam partir, e o véu era muito pesado. Segundo os estudos, ele pesava 2 toneladas. Esse era o véu que a gente escuta falar, que o véu se rasgou, e a gente canta e o véu se rasgou, e a gente não tem noção de como ele era. Porque tudo isso faz parte da nossa história. Porque o véu, ele tem um significado muito especial. E o significado dele era a separação. Por que esse véu estava ali? Para separar o santo, o Deus santo, do homem pecador. Havia uma separação desse homem com Deus. Porque nesse tempo o homem não podia se chegar a Deus em detrimento da sua vida pecaminosa, da sua vida separada de Deus. Por isso que Romanos, capítulo 3, versículo de 3, vai dizer que
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então só o sumo sacerdote, uma vez que podia entrar, ninguém mais entrava lá. Por que não entravam? Porque lá tinha uns instrumentos que Deus se fazia presente toda vez que havia a comemoração e o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Então o homem, através da sua vida pecaminosa, ele não tinha esse direito de entrar no Santíssimo. Não tinha como ele entrar. Ele era impedido. Daí você já percebe o distanciamento e a tristeza na alma da pessoa, porque se ele não entra, porque se ele não se aproxima de Deus, a vida deles estavam falidas. Assim é a vida da pessoa que não está perto de Deus, a vida dela está falida. A pessoa que não está com Deus, ela tem uma tristeza na alma, ela não é feliz. E havia então essa separação de Deus. Deus ficou distante do homem, em detrimento a uma enxurrada de podridão que veio através da queda de Adão e Eva. E essa separação lhe causou muitas complicações. E aí quando a gente olha para o trecho que lemos hoje, você vai perceber que Jesus foi imolado. Ele foi imolado para gerar uma obra da redenção, para redimir essa raça perdida, essa raça sem pastor. E a Bíblia vai dizer que nós éramos ovelhas que não tinham pastor. Cada um andava para lá, andava para cá e não tinha direção. Havia um desnorteamento na vida da pessoa. Ela não tinha paz da sua alma. E quando você chega no texto, você vê que no versículo 50 vai trazer a palavra tetelestai. O que é tetelestai no grego? A palavra tetelestai está dizendo, está tudo consumado. Jesus acaba consumindo tudo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter prazer nele. Aleluia. Para que eu e você pudéssemos ter paz na alma. Jesus consome tudo. Então ele dá aquele e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele passa por esse momento, vai acontecendo algo sobrenatural de Deus. Porque ele morre nesse momento. E quando ele morre nesse momento, aquele véu grande, aquele véu pesado, ou pesando 2 toneladas, ele se rompe no meio. Ele rasga. Só que ele rasga de uma posição de cima para baixo. E aí quando ele se rasga, é o agir de Deus para aquele povo separado de Deus, aquele povo longe de Deus. Agora aquela geração perdida, aquela geração largada, aquela geração que fora se abandonando ao longo do tempo, ela agora gera uma esperança para ela. Vem gerando uma esperança para essa pessoa. A ponto de João 8,32 dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Porque nesse momento que o véu se rompe de cima a baixo, até aquele momento a ira de Deus estava sobre a nação, ou estava sobre a terra.
Mas daquele momento em diante, a ira de Deus se aplaca, então ela não está mais sobre as pessoas. Agora a pessoa não vai mais ser rompida pela espada. Agora a pessoa não vai mais ser dragada pela terra. Agora a pessoa não vai mais morrer simplesmente porque ela pecou. Agora vai gerando uma possibilidade dela enxergar a sua vida restaurada. Agora vai enxergar uma chance de viver uma vida melhor. Ela agora vai começar a ter uma esperança de olhar para ela e dizer: Jesus rompeu com o véu para eu ter acesso à minha libertação. Aleluia! Sabe o que eu estou dizendo aqui? Você não precisa mais ficar preso às coisas. Você não precisa ficar preso a costumes ou a hábitos, ou algumas doutrinas que não cooperam com a sua vida espiritual. Porque quando o véu se rasga, é para você ter uma liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aquele Espírito Santo, que até então não era para todo mundo, à medida que o véu se rasga, e no Pentecoste, ele passa a vir sobre a igreja de Jesus, e a igreja então recebe o melhor de Deus. Aleluia! E é por isso que o Senhor vai dizer para o povo judeu: vocês podem ser libertos, vocês podem sair dessa podridão, porque o véu se rasgou de uma visão para dar liberdade a vocês a entrar naquele lugar que antes vocês não entravam. Então, queridos, nessa noite eu estou pregando um tema especial. Chegou a sua hora de ter a liberdade com Deus. Amém? Chegou a sua hora de se enxergar, de se ver melhor, de se amar. Chegou a hora de você parar de se acusar. Chegou a hora de você parar de pedir a morte. Chegou a hora de você parar de se matar. Chegou a hora de você sorrir. Chegou a hora de você olhar para você e falar: eu tenho a marca de Cristo em mim. Aleluia. Chegou a hora de você se enxergar como filho de Deus e filha de Deus. Chegou a hora de você usufruir daquilo que Jesus conquistou para nós. Aleluia. Por muito tempo, as pessoas vêm matando os seus sonhos, vêm matando os seus planos, vêm matando os seus projetos, vêm tirando você da posição, dizendo que isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. É de Deus sim, porque quando Jesus rompeu com o véu, Ele te deu uma liberdade que a lei não te dava. Ele te deu uma liberdade de você levantar a cabeça e dizer: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você não precisa ser escravo de nada. Você não precisa ser escravo de sistema. Você não precisa ser escravo de pessoas. Você está livre. Jesus se libertou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E nesse momento, quando então o véu se rasga, Deus sopra sobre a geração, e nós temos grandes homens que marcou a nossa história, como David Brain. David Brain era um homem de oração, e a história conta que aonde ele estava, às vezes orando, estava cheio de gelo por baixo dele, ele estava sob o gelo. E quando ele começava a orar, havia um calor tão forte de Deus sobre ele que o gelo derretia. Ele orava, a presença do Espírito Santo era tão forte em sua vida que o gelo ia embora. Do lado ele ficava, mas aonde ele estava, o gelo derretia. Sabe por quê? Quando o véu se rasga, o Espírito Santo desce e entra nas pessoas. Aleluia. Você pode entrar. Você pode orar a Deus.
Você pode falar com Deus. Você pode chorar na presença de Deus. E você pode viver uma vida melhor e diferente em nome do Senhor Jesus. Você pode tomar posse da promessa de Cristo, que Cristo fez para nós. Nós podemos, sim, olhar para aquilo que Jesus falou e diz: olhem os lírios dos campos, eles não trabalham, eles são lindos, mas amanhã eles morrem. Olha os pardais, eles não fazem nada e o Pai sustenta. Quanto mais vocês, homens. Queridos, existem muitas coisas especiais para nós, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo Jesus. Se você soubesse. Se você soubesse. Se você soubesse o que Jesus conquistou para você naquela cruz, você não teria razão de sair daqui com a cabeça para baixo. Aleluia, você sairia daqui com as mãos levantadas e dando glória a Deus, porque tudo aquilo que Jesus pagou como preço caro, foi para a sua libertação e a minha. Não interessa aquilo que pai falou, aquilo que mãe falou, aquilo que pessoas falaram, importa aquilo que Jesus fez por nós. Não interessa se alguém lançou palavras malditas sobre você, mas a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós e nos libertou do império das trevas, querido. Tome isso nessa noite e saia daqui de cabeça erguida, porque você vai entrar nessa reunião com mais alegria na alma e no coração. Aleluia! Você pode ser feliz. Fala comigo, eu posso ser feliz. Sabe, muita gente diz que você não vai ser feliz. Muita gente lançou palavra dizendo que você não é feliz. Mas quando o véu se rasga e você entra na presença de Deus, a felicidade vem para a sua vida. Você não depende de outro para ser feliz. Há muitas pessoas casando para ser feliz e elas são infelizes. Eu vou casar para eu ser feliz. E às vezes casa e é muito infeliz. Sabe por quê? Você não devia casar para ser feliz. Você devia casar porque já é feliz. Porque quem é infeliz e casa para ser feliz, faz o outro mais infeliz ainda. A felicidade não está nas coisas desse mundo. A felicidade não é conquistada por bens, por dinheiro. A felicidade é conquistada por Cristo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então você pode sair daqui hoje mais feliz. Amém, glória a Deus. Você pode tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Você pode, agora mesmo, sorrir na presença de Deus. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: eu e você somos parecidos porque somos de um único Pai. Aleluia! Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dar um sorriso para ela. Sabe por quê? Porque Jesus amargurou-se naquele monte de Getsemane. Jesus amargurou nas oliveiras. Jesus derramou sangue, suor de sangue. Ele angustiou a sua alma. Sabe para quê? Para a angústia sair da sua vida, da minha vida. Aleluia! É para você parar de reclamar e adorar mais esse Deus poderoso. É para isso. Não é para ficar dizendo: oh Deus, os céus, oh azar, não. É Jesus, tu pagou o preço caro e eu vou fazer valer isso na minha vida, glória a Deus. Aleluia, você pode se olhar hoje e dizer: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, você pode olhar para esse país e dizer: eu não tenho medo dessa nação. Você pode olhar para esses governos e dizer: eu não tenho medo de vocês.
porque eu tenho um Deus que está comigo. Aleluia. Eu tenho anjos para me proteger. Eu tenho Jesus na minha vida. Você foi transformado de glória em glória. Aleluia. A Bíblia diz isso claramente, que nós fomos transformados de glória em glória. Mas que palavra forte é essa? Transformados de glória em glória. Glória a Deus. Nós nos tornamos participantes de Cristo. Através de Cristo, nós participamos do corpo de Cristo. Você devia se sentir mais feliz hoje aqui. Você devia se sentir mais animado, porque você está em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia! Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, querido. Amém, glória a Deus. A sua mente não pode mais ser mente velha, tem que ser nova no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus derrama vinho novo em odres novos. Odres novos eram odres da lei, odres velhos é odres da graça de Deus. Quando Jesus rompeu com o véu, ele rompe com o velho costume e derrama um novo poder sobre a igreja. Você tem esse poder em você. Você tem esse poder em você. Porque esse poder é revelado pela palavra de Deus. A nossa solução, ela vem de cima. Aleluia. Glória a Deus. Quando o véu se rasga de cima para baixo, está dizendo a nossa solução vem lá de cima. Aleluia. Lá no trono de Deus. É de lá que vem as ordens de Deus para a terra. É de lá que Deus ordena alguma coisa para a sua vida aqui nessa noite. É de lá que Deus ordena alguma coisa para a sua casa nessa noite. É de lá que vem a ordem de Deus para a sua saúde nessa noite. É de lá que vem a ordem de Deus para a libertação da sua saúde emocional nessa noite. É do trono de Deus que vem as ordens para os anjos vir nessa terra. Porque foi assim com Pedro. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa linda para você nessa noite. O seu acesso está livre. Aleluia. Aleluia. O seu acesso está livre à presença de Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8 vai falar que o homem é um ser que peca. Mas no 1 João capítulo 2, versículo 1 vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Advogado, Jesus Cristo é o advogado. Você não é obrigado a ficar sofrendo por pecados que você cometeu. Você pode nessa noite dar o grito de liberdade e falar: eu sou liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode nessa noite se reconciliar com o Senhor Jesus. Porque quando o véu se rompe, vai acontecer com a igreja aquilo que estava no Salmo 133. Oh, como é bom e como suave é que os irmãos vivem em união. Vai acabar a diferença. Você não é o maioral aqui. O maior é Jesus. Você não manda em nada aqui, quem manda é Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. O véu rasgado leva-nos a querer viver uma
uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5,18 vai dizer: não vos ensoberbeçais com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: eu posso ser cheio do Espírito Santo. Diga mais forte: eu posso viver cheio do Espírito Santo. Diga comigo: eu posso andar em Espírito. Eu posso adorar em Espírito. Jesus falou para aquela mulher de Samaria. Jesus disse para ela: eu tenho uma água. Se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. E de dentro de você vai sair um rio que vai entrar nessa terra onde são os mortos e vão fazer os mortos viverem. Glória a Deus. Ela disse: Jesus, então me dá dessa água, porque eu quero beber dessa água. Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que ele não se preocupava com a morte. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele não se preocupava. Ele disse: para mim o morrer é viver em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você pode viver um relacionamento sincero com Jesus. Olha para cá. Não aceita ser apenas alguém que vem à igreja. Aceita ser alguém que tenha um bom relacionamento com Jesus. Jesus quer se relacionar conosco. Amém? Ele quer nos guiar através do teu Espírito Santo. Ele quer encher a nossa vida aqui nessa noite com o seu sopro hoje aqui. A zoe de Deus, a voz, o seu sopro. O Ruach Kadosh de Deus está conosco. O Ruach Kadosh de Deus. Viva a intimidade com Cristo Jesus, de maneira que as pessoas vejam Cristo em você. Aleluia. Porque a palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória, querido. As pessoas só têm esperança se vê Cristo na nossa vida. Quando o véu se rompe para isso, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Para que as pessoas olhem para nós e digam: lá vai um homem de Deus, lá vai uma serva de Deus, lá vai um crente. Glória a Deus. Em Atos Apóstolos capítulo 4, vai dizer que havia na igreja um coração e alma. Eles eram unidos. Havia uma unidade. Tudo era comum a todos. E quem tentou viver diferente morreu. Que foi Ananias e Safira. Deus não aceita as diferenças. Desculpe. Deus não aceita as diferenças. Quando Deus olha para o povo, Ele vê um povo só, em adoração ao seu santo nome. Porque foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana, que Deus está procurando verdadeiros adoradores e adoradoras, que adore o Pai em espírito e verdade. A adoração na carne não dá para chegar diante de Deus. A adoração é no espírito. Era um coração e alma, eram unidos. E não dava para o diabo, porque quando a igreja está unida, ele não pode entrar. Ele só entra quando a igreja está desunida.
Satanás só entra na família quando tem desunião entre marido e mulher. Satanás só entra no casamento quando há essa dificuldade entre marido e mulher. Ele entra. Mas se tiver tudo unido, vira uma corrente forte para ele. Jesus veio fazer essa corrente forte da igreja e dizer: na minha igreja você não vai entrar. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa bonita para você. Acabou o impedimento. Você não precisa do outro para ficar orando para você toda a vida. Você pode ir à presença de Deus. Você não precisa de intercessor da terra. Jesus é o nosso intercessor. Você não precisa estar em casa à noite e incomodar alguém para orar por você. Vai para o joelho, porque Deus está te vendo. Ore a Deus que Ele vai mudar a sua história. Porque quando o véu se rasga, Ele dá a direção para a gente entrar e sentir o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então acabou aquela visão de que Deus só se manifestava para aquelas pessoas que eram os líderes. Acabou aquela visão. Hoje Deus se manifesta até em você que diz que não tem nada. Porque com Deus o pobre se faz rico. Em Deus você que não diz que não tem nada, tem tudo. Porque com Deus acabou aquela visão de que isso não tem jeito, que isso é impossível. Acabou essa visão. Acabou essa visão de que assim, nasceu assim, é um pau torto, vai morrer torto, não é não Deus, e direita qualquer pau torto. Ah, essa pessoa nasceu ruim e vai morrer ruim, não. Moisés havia tirado a vida de um egípcio, e Deus disse: eu quero você como líder. Deus perdoou. Ele foi um grande líder de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja, e Jesus disse: você vai ser o meu líder. Deus pega o torto e acerta a vida dele. Glória a Deus. Mas isso veio quando o véu se rasgou. Então Deus se manifesta salvando, Deus se manifesta curando, Deus se manifesta libertando, e Ele faz isso aqui hoje à noite em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo para você, querido, que o véu rasgado vem dizer para nós que sua sede pode ser saciada se você beber da fonte que é Jesus Cristo. Em João capítulo 4, versículo 14, Jesus disse para aquela mulher, repetindo: se você soubesse quem te pede água, você daria dessa água, e Ele daria uma água da vida. E ela se interessou por essa água. Ela disse: eu quero essa água. Ei, você precisa querer essa água hoje aqui. Você precisa querer dessa água hoje aqui. Precisa se animar e dizer: Jesus, se o véu rasgou para a minha vida, eu quero receber tudo que o Senhor conquistou daquela cruz que é meu. Aleluia, porque eu tenho direito. O véu rasgado te dá a liberdade de participar com alegria dessa ceia que hoje é em nome de Jesus. Glória a Deus. O véu rasgado te dá a liberdade de afirmar positivamente para o inferno que você é filho de Deus.
Aleluia. E não precisa de mendigar mudanças, porque Deus faz mudança e dá solução para a sua vida e os seus problemas. Porque Jesus está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você vai para o texto, diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, não sei se você viu, que dormiam, ou seja, já estavam mortos, ressuscitaram. E eles viveram. Você viu aí? Não sei se você prestou atenção. Quando o tetelestai acontece, está tudo consumado. Deus disse: você não precisa mais ser escravo da sua própria história, porque eu vou fazer uma nova história na sua vida. E quando há um estrondo na terra, os mortos ressuscitam. É isso que vai acontecer com a gente. Jesus vai vir e nós vamos ressuscitar para a glória de Deus. As pessoas que morreram vão ressuscitar. Você precisa sair daqui com isso na cabeça. E eles levantaram do sepulcro. E a Bíblia diz que eles apareceram em outra cidade, uma cidade. Olha que potencial de Deus. E não diz que eles morreram depois, não. Diz que eles ressuscitaram. Imagina, você estando em casa, de repente chegar a sua bisavó. Você, que é isso? Que é isso? Chegar seu pai, que morreu. Olha o poder de Deus. Olha o sobrenatural de Deus que aconteceu quando o véu se rompe. Chegou a sua hora, querido, de retomar aquela postura que agrada o Senhor Jesus Cristo. Chegou a sua hora de sair debaixo de julgos. Chegou a sua hora de parar de dar atenção a pessoas vazias que estão enfraquecendo a sua fé. Chegou a sua hora de declarar: eu amo meu Senhor Jesus Cristo. Jesus é tudo para mim. Chegou a sua hora de levantar sua cabeça e dizer: eu sou feliz. Não importa se meu pai e minha mãe não foi, eu sou feliz. Não importa se pessoas que estão ao meu redor não são, eu sou feliz. Pergunta a seu irmão: você é feliz? Gera o movimento da alma dela aqui agora e diz para ela: tetelestai. Diga para ela: tetelestai. Fala para ela aí. Você vai aprender uma palavra grega. Fala: tetelestai. Fala mais forte: tetelestai. Fala: está tudo consumado. Diga para Jesus: consumou naquela cruz. Para você sorrir hoje aqui. Glória. Abre essa tua boca e sorri na presença de Deus. Porque triste é o diabo que só tem o inferno para ele. Para você tem o céu. Abre a sua boca e dá um sorriso, porque o diabo é que tem um fogo para ele. Você tem o céu, a eternidade que Deus te deu, para você se levantar e glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Você não depende de dinheiro, nem de comida, nem de casa e nem de carro para ser feliz. Você depende do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O véu se rasgou.